Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Rio Tocantins, balsa afunda e 2 homens continuam desaparecidos. Preso em Barreirinhas, líder de facção condenado por assassinato de policial civil. Administração Pública, mestrado da UFMA segue com seleção interna para credenciamento de docentes. Esporte, Luminense vence Segundinha Maranhense nos pênaltis. Concentração é o campeão do Maranhense de Futebol 7. Araioses perde na estreia na Copa Nordeste de Futsal. No comentário de Paulo Pellegrini, resultados da ida deixam remota chance de final brasileira na Libertadores. E no Rádio Opinião, o curso Nefromás, aperfeiçoamento em nefrologia interdisciplinar para profissionais do SUS, com o médico nefrologista, coordenador do projeto e do curso, Natalino Salgado. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. Nesta terça-feira, Mayra Nogueira, dia 28 de outubro de 2025, hoje, Dia Internacional da Animação. Hoje é Dia Mundial do Judô. Hoje é Dia do Servidor Público. Dia do Engenheiro Aeronáutico. Dia do Flamenguista. Dia Internacional da Animação. Dia de São Judas Tadeu. E Dia de Zé Pilintra. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992172647. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais na 106, 39 anos de história. 7 horas e 17 minutos. Mayra Nogueira, vamos agora aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Confira com a gente no YouTube, Universidade FM 106, ou então diretamente no nosso site, www.universidadefm.ufma.br. Lá você também pode acompanhar, aliás, e baixar, né? Acompanhar em vídeo e baixar também o aplicativo oficial da Rádio Universidade, onde você já pode acompanhar a capa de O Imparcial nesta terça-feira, portanto, manchete. Nesta terça, Mayra Nogueira, governo do Maranhão anuncia pacote inédito de benefícios para servidores. Brandão transfere feriado e revela plano com reabertura do plano de cargos após 13 anos e investimentos recordes em saúde, incluindo ampliação da UTI no Hospital do Servidor, home care e também duplicação da capacidade de hemodiálise. Também como destaque, Mayra. Transporte público, passe livre em cheque. Prefeito de São Luís é acionado na Justiça. O prefeito de São Luís, Eduardo Braide, do PSD, é alvo de uma ação civil pública por não ter implantado o passe livre estudantil, aprovado em plebiscito municipal em outubro de 2024. A ação movida pela Frente Passe Livre Estudantil, que congrega estudantes e movimentos sociais, tramita na vara de interesses difusos e coletivos e exige que a medida seja incluída e financiada no plano plurianual e na lei orçamentária anual de 2026. A iniciativa cobra o cumprimento da vontade popular, destacando que a gestão municipal não utilizou cerca de 21 milhões alocados por emenda parlamentar na LOA de 2025, com o objetivo específico de implementar o benefício. É isso aí, tem que resolver esse impasse. 7 horas e 19 minutos, também como destaque aqui em O Imparcial, programa Reverte está presente em 19 fazendas do Maranhão. Maranhense é presa no aeroporto em Brasília após alerta de bomba, brincadeira de mau gosto. Karine Virgino Silva disse ter uma bomba na mala no balcão de embarque e foi autuada pela Polícia Federal por atentado contra a segurança do transporte aéreo. Ou brincadeira que saiu cara, né? Deve estar arrependida.
Isso, na verdade, aqui é uma coisa perigosíssima, né? Esse é o tipo de brincadeira que não se deve fazer, né? Ainda mais em uma situação dessa, com profissionais que estão ali atentos, pessoal que nem dorme direito por conta de segurança, né? É bom lembrar disso. É um trabalho extremamente importante, tá? Para que não aconteça qualquer coisa, qualquer tipo de coisa relacionada a isso, principalmente a algum atentado, né? Gente, isso aí é uma coisa perigosíssima, né? Não dá para brincar com esse tipo de coisa. Enfim, agora essa maranhense, né, vai estar agora pagando, né, com responsabilidade, que é o certo. 7h20, Maria Nogueira. Falando agora sobre as igrejas católicas que celebram hoje São Judas Tadeu. É isso aí. E o TRT 16 elege por unanimidade nova cúpula para 2026-2027. Esses são os destaques do principal impresso aqui. A gente ainda está devendo o Jornal Pequeno. E tem mais informações agora, né, a partir de agora, sobre trânsito. Não é isso, Maria Nogueira? É isso aí, já, Borges Júnior aqui trazendo informações do trânsito. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7h21, vamos às primeiras informações do trânsito nesta terça-feira, cara de segunda, né? Aqui para a gente, pelo menos. Borges Júnior, Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Mayra, Adalberto, bom dia a todos. Informações referentes à Avenida Casimiro Júnior, no Anil, também é a Avenida Edson Brandão, avenidas uma na sequência da outra. O trânsito ali, neste momento, é bastante carregado, sobretudo em função das obras de drenagem profunda, somada a essa situação que se concentra ali na altura do antigo Líter, o Clube Líter, isso no sentido bairro, centro, trânsito bastante carregado já neste momento. No sentido contrário, tem os registros também de grande movimentação, que faz o sentido inverso, sentido centro-bairro, também trânsito bastante intenso neste momento, portanto, então, nos dois sentidos havia movimentação intensa nesse trecho aí da Avenida Casimiro Júnior e também Edson Brandão, avenidas uma em sequência da outra ali na região do Anil. De momento, então, Mayra, Adalberto, são essas as informações. Obrigado, Borges. Aqui pelo mapa do Waze.com, a gente observa Jerônimo de Albuquerque, quase toda a sua extensão, indo ali. Que bairro é esse aqui, Maria Nogueira? Que bairro é esse aqui? Aqui pelo Recanto dos Inhais, a partir do Recanto dos Inhais, né? Passando ali pela Coama, enfim, Coab, até chegar nas proximidades do antigo retorno da Forquilha. O trânsito segue bastante demandado neste momento, a Avenida dos Franceses em grande parte também, né? Logo depois ali da Ponte do Caratatiba, seguindo, passando também pela Secretaria de Segurança, enfim, o trânsito no sentido centro, neste momento, na Avenida dos Franceses, bastante demandado, na BR-135 também, saída de São Luís, a partir do aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado, tá? Tem um acidente, inclusive, na BR-135, ali nas imediações do Cetan SESI Senai, acidente na saída de São Luís, e o trânsito está bastante congestionado na saída de São Luís neste momento. Se você quiser participar, é só mandar mensagem 99217-2647 aqui na Rádio Universidade. 7h24 agora, Mayra. Notícias da cidade. Vamos aqui ao noticiário Borges Júnior. Vamos começando falando justamente sobre uma balsa que afundou lá no Rio Tocantins. 2 homens continuam desaparecidos. Exatamente, Adalberto. Essas, então, são informações trazidas, apuradas pelo site Metrópolis. De acordo com o site, uma balsa transportava um grupo de trilheiros de Rondon do Pará. No Pará, ela acabou afundando no Rio Tocantins, na localidade entre São Sebastião do Tocantins, no Tocantins, e São Félix, aqui já no Maranhão. O fato acontecido na tarde de domingo. As informações do Metrópolis são de que a embarcação levava 13 pessoas, 11 motocicletas e um quadriciclo. Ela naufragou durante a travessia. 2 homens desapareceram nas águas. Eles foram identificados apenas como Jefferson e Marcos Vinícius. Outras 11 pessoas foram resgatadas com vida.
Vídeos que circularam nas redes sociais, de acordo com informações trazidas pelo site, mostram um grupo reunido na embarcação, isso no momento antes de ela afundar. Outras gravações também registraram o trabalho das equipes de resgate na tentativa de localizar os desaparecidos. Em relação ao chamado com informações sobre o naufrágio da embarcação, ele foi recebido por volta de 1h40 da tarde do domingo, e as balsas começaram então no mesmo dia. As buscas, elas se iniciaram, começaram no mesmo dia e continuam no dia de hoje, continuam nesta segunda-feira. Operação que conta com o apoio, o suporte da Marinha do Brasil. Essas, então, são informações do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, e ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a balsa ela foi localizada a cerca de 4 metros de profundidade. Em relação às causas do naufrágio, ainda não foram confirmadas, estão sob investigação, elas vão ser investigadas pelas autoridades competentes. Essas, então, informações trazidas pelo site Metrópolis sobre o naufrágio dessa embarcação no Rio Tocantins, situação acontecida entre São Sebastião do Tocantins, no Tocantins, e também a cidade de São Félix, aqui no Maranhão. Adalberto, Mayra. Borges, falando agora sobre preso em Barreirinhas, líder de facção condenado por assassinato de policial civil. Mais detalhes. Mayra, conhecido como Mustafa, ele foi preso nessa segunda-feira, prisão em Barreirinha, a 260 quilômetros aqui de São Luís, prisão efetuada pela Polícia Civil do Maranhão. Ele estava foragido, é um dos líderes de uma facção criminosa, facção que atua aqui na região metropolitana de São Luís. Foi localizado por equipes, a SEIC, que é a Superintendência Estadual de Investigações Criminais, contou com o suporte do Departamento de Combate ao Crime Organizado. Essa prisão deu cumprimento aí ao mandado condenatório com atenção ao crime de homicídio tentado e consumado. A polícia, ela informou que contra o Mustafa havia aí 3 sentenças judiciais, a primeira com 10 anos de prisão por ter tido participação no assassinato do policial civil, o Cristiano Azevedo da Mota, também por tentativa de homicídio. O policial morto tinha 36 anos, foi assassinado no dia 17 de outubro de 2012. Na ocasião, foi atingido por disparos de uma pistola .40. As investigações policiais apontaram que 6 criminosos estavam envolvidos nesse caso. Na segunda vara de São José de Ribamar, região metropolitana aqui de São Luís, também há um processo por homicídio qualificado contra o Mustafa. Ele foi preso, como dissemos, no dia de ontem, prisão em uma casa em Barreirinha. Durante então essa ação que acabou na prisão dele, os policiais também apreenderam um veículo de luxo, uma moto aquática, ainda celulares. Esses objetos, eles vão ser analisados e incluídos nas investigações. Adalberto, Mayra. É isso aí, não pode deixar mole para essa turma, não tem que jogar, é pesado. 7h28. Mudando de assunto aqui, Borges, falar agora sobre a Universidade Federal do Maranhão, né? Falando sobre administração pública, mestrado da UFMA segue com seleção interna para credenciamento de docentes. Isso, Adalberto, é o Profiap, o Programa de Mestrado em Administração Pública em Rede da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão. Processo seletivo que segue aberto, ele é para credenciamento de novos docentes. Os selecionados, eles vão atuar como docentes permanentes ou docentes colaboradores, isso conforme portaria da CAPES, número 81 de 2016. Essas inscrições, elas podem ser realizadas até o dia 30 de outubro, inscrições de forma online, e vão ser selecionados 12 docentes para participar. É necessário, então, ter o título de doutor em qualquer área do conhecimento, deve ter pontuação mínima em artigos publicados em periódicos, também ter projeto de pesquisa ou de extensão alinhada à área de concentração e ainda uma linha de pesquisa do programa. O candidato, ele precisa também ter concluído pelo menos uma orientação de aluno, orientação, iniciação científica, projeto de extensão ou trabalho de conclusão de curso, pode ser de graduação ou de pós-graduação. Em relação a onde se localizar melhor, no site da UFMA há um link direcionado, disponibilizado tanto para as inscrições, para efetuar as inscrições, como também para ter acesso completo ao edital.
Outras informações sobre a UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, podem ser acessadas a partir do site da instituição, que é o portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. 7h30 agora. Mayra Nogueira mandando um alô aqui para Mari Silva Mourão, aqui no YouTube, tá? Excelente semana para todos. Bom dia, Mari. Também Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena, Adriana, todos no Turu. Muito obrigado pela presença aqui no YouTube. Quem está por aí no WhatsApp, Mayra? Tem a Hilda, no bairro de Fátima, acompanhando a gente agora. Tem também a Sônia, que está aí aqui no CCH da UFMA. Professor Ribeiro, Renato Gomes, a Luzia, o Raimundo Costa e a Dilza no Renascença 2, ouvintes que estão sempre acompanhando e falando em gente que está aí sintonizado. Vamos falar dos aniversariantes, né, Adalberto Júnior? Das aniversariantes. Além da Rádio Universidade, né? Além da Rádio Universidade. Esse mês é um mês festivo. Na verdade, teve Paulo Pellegrini, Rádio Universidade. Ontem foi Lana Rodrigues, aniversariou ontem, nossa secretária, ela que está aí sempre resolvendo tudo. Chefa de gabinete aqui da diretoria da Rádio Universidade. Parabéns, Lana, saúde, felicidade, tudo de bom para você. E a nossa coordenadora de informações gerais e também de serviços, que é a Selma Neves, né? Isso, nossa Selma querida Neves. Selma Neves, tá? Parabéns, Selma e Lana. Muitos anos de vida, felicidade, saúde e paz. Selminha, querida, sempre. Tudo de bom para você também. Feliz aniversário e dias infinitos com muita felicidade para você. É isso aí. E no próximo bloco, Mayra Nogueira tem muito esporte, tá? Falar sobre o Luminense, que venceu a segundinha maranhense nos pênaltis. Concentração é o campeão do Maranhense de Futebol 7. E Araioses perde na estreia na Copa do Nordeste de futsal. E hoje tem Paulo Pellegrini, que fala dos resultados da ida que deixam remota chance de final brasileira na Libertadores. No Rádio Opinião tem uma entrevista sobre o curso Nefromais, aperfeiçoamento em nefrologia interdisciplinar para profissionais do SUS, do Sistema Único de Saúde. A gente vai conversar com o médico, nefrologista, coordenador desse projeto e também do curso, o professor Natalino Salgado, né? Reitor aqui, ex-reitor da Universidade Federal do Maranhão. 7h32, a gente volta já com mais Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Na Faculdade Laboro, os cursos de graduação EAD possuem a mesma qualidade e excelência do ensino presencial. Aulas online ao vivo e interação direta com os professores. Pedagogia, administração, recursos humanos, gestão hospitalar, gestão pública e serviço social. Na Laboro, você estuda com os melhores professores e o nosso atendimento individualizado garante a sua carreira de sucesso. Agende seu vestibular. Informações pelo site laboro.edu.br ou WhatsApp 98 93300 1491. Acompanhe também nossas redes sociais, @Faculdade Laboro. Aprenda, evolua e conquiste. O UFMA Virtual, em parceria com o Ministério da Saúde, convida para o lançamento e aula inaugural do curso de aperfeiçoamento em nefrologia interdisciplinar para os profissionais do SUS. O curso é a primeira ação do projeto Nefromais, de capacitação em doença renal crônica em larga escala. É gratuito, totalmente à distância, para a capacitação de profissionais da atenção primária e especializada em saúde. O objetivo é fortalecer o cuidado integral aos pacientes com doença renal crônica, ampliando prevenção, diagnóstico precoce e manejo adequado da doença. Lançamento no dia 29 de outubro, às 10 da manhã, com aula magna do presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, Dr. José Andrade Moura Neto, e mediação do coordenador do Nefromais e do curso, Dr. Natalino Salgado Filho. Solenidade com transmissão pelo canal institucional da UFMA no YouTube. Não perca! Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa.
Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. 7h36 agora, de volta com o Jornal Rádio Universidade. Mayra Nogueira, vamos destacar rapidamente aqui, tá? Os portais, o que trazem os portais, né? O que traz os portais nesta terça-feira, nesta manhã de terça-feira. Você confere com a gente aqui no O Imparcial. Escolas precárias, Bom Jardim, aqui do Maranhão, né? É destaque negativo durante o Programa Nacional de Televisão. A precariedade nas escolas do município não é uma situação recente, somente evidencia histórico de corrupção na administração municipal. Que coisa terrível, né? Em G1 Maranhão, a manchete é: líder de facção criminosa condenado por morte de policial civil é preso em Barreirinhas. Borges trouxe essa informação no primeiro bloco. E no Jornal Pequeno, no site do Jornal Pequeno, governo entrega a requalificação da MA 006 e melhora a ligação entre Tasso Fragoso e Alto Parnaíba. Esse trecho é de 90 quilômetros, recebendo novo asfalto, drenagem e sinalização, obra que fortalece a logística da área do Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Importantíssimo aqui para o agronegócio. 7h37 agora, vamos à previsão do tempo. Mayra Nogueira. Previsão do tempo Itábua de Maré. A previsão do tempo nesta terça-feira indica sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite também terá muitas nuvens, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 26 e 33 graus, com ventos vindo do nordeste a cerca de 18 km por hora. A umidade relativa do ar fica entre 53% a 82% e a radiação solar extrema, recomendação para evitar exposição direta no período mais quente do dia. Não há previsão de chuva para o dia. Adalberto. Mayra Nogueira, vamos aqui à Tábua de Maré nesta terça-feira, né? Cara de segunda. Nesta terça-feira, portanto, dia 28, a gente tem a primeira pré-amar às 10h55 da manhã, tá? Com 4,7 metros. A segunda será às 11h10 da noite, com 4,8 metros. Na Baixa-Mar, a primeira aconteceu às 4h51 da madrugada, com 1,3 metro. A segunda será às 5h04 da tarde, com 1,6 metro. Notícias do Brasil. E você acompanha com a gente aqui no YouTube, no site da 106, ou então diretamente no aplicativo oficial da Rádio Universidade. Manchetes nacionais, começando com Folha de São Paulo. Governo Lula quer pé de meia sem teto de gasto para evitar desgaste. Sem extinção de limite de 20 bilhões de reais, a gestão petista terá de anunciar corte de verba em plena campanha eleitoral de 2025. O que tem na manchete de O Estado de São Paulo, Mayra? O Estado de São Paulo, fortalecido, Milei planeja cortar impostos e mudar lei trabalhista. Plano inclui elevar jornada de 8 para 12 horas e dividir férias. É isso aí, Javier Milei aproveitou o embalo da contundente vitória nas eleições
legislativas de domingo e detalhou o que pretende fazer com mais apoio no Congresso. Para finalizar, destaque de O Globo, nesta terça-feira, depois da Malásia, negociação dos Estados Unidos com China e Brasil, faz bolsas baterem recorde. Dólar cai a R$ 5,37, com expectativa de revisão do tarifaço, mas Trump adota cautela após elogiar a reunião com Lula. Entre aspas, ele diz: não sei se algo vai acontecer. Vamos acompanhar. 7h40 agora. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. Sete horas e 41 agora, Mayra Nogueira. Vamos aqui às informações do esporte nesta terça-feira. Terça-feira, olha, com resultados, né? A gente começa falando exatamente, falando do vencedor do Campeonato Maranhense de Futebol 7 adulto, a partida que aconteceu no último sábado, dia 25, na Arena Nacional, em Imperatriz, a 626 quilômetros de São Luís. A partida entre o Imperatriz e Concentração acabou empatando em 2-2 no tempo regular. É isso aí, o jogo teve de ser decidido nos pênaltis. O vencedor foi o Concentração. Vale destacar que o terceiro lugar ficou com o AMA FC. O craque do campeonato foi Fernando Chapa, do Concentração. Melhor goleiro foi Robson, do Imperatriz, e melhor artilheiro, Eduardo, do 10 de cada. É isso aí. E continuando aqui, Adalberto, com o Sampaio Araiosas Futsal, que estreou nesta segunda-feira, dia 27, na Copa Nordeste de Futsal. Pois é, partida válida pela primeira rodada que aconteceu contra o Sport na Arena Verdão, em Teresina, Piauí. O time maranhense, infelizmente, acabou perdendo por 5-4. E mais, Adalberto, ainda... O primeiro gol da partida? O primeiro gol da partida ele foi feito por Xande, do Sport. Em seguida... Geanderson e Adson do Tubarão, eles abriram o placar. É isso aí. Ainda no primeiro tempo, George e Guilherme do Leão fizeram mais 2 gols. Já no segundo tempo, Guilherme do time pernambucano abriu uma vantagem maior. Em seguida, Cacau e Marciano do Araioses empataram o jogo. Nos 2 últimos minutos, Luciano do Sport abriu vantagem no placar, vitória do time pernambucano. E ainda o próximo jogo do Araioses vai acontecer nesta terça, dia 28, é hoje, às 11h30 contra o Ceará. É isso aí, amanhã a gente traz o resultado para você. Finalizando com o Luminense, que venceu o Campeonato Maranhense Série B, a Segundinha Maranhense. Também no último sábado aconteceu a final da Segundinha Maranhense entre o Luminense e o ITZ Esporte no estádio Nozinho Santos. No tempo normal, a partida ficou em 0-0, então o resultado decidido aí nos pênaltis, vencedor foi o Leão, de Passo do Lumiar, por 3-2. E vale destacar que tanto o Luminense quanto o ITZ estão classificados para a temporada de 2026 do Maranhense Série A. A redação aqui é de Maiara Cordeiro e tem mais esporte, Mayra. Tem mais esporte. Agora vamos ao comentário aqui de Paulo Pellegrini. Paulo Pellegrini fala exatamente... Vamos só lembrar aqui... Posso vir com o Paulo Pellegrini? Tá aí, ele fala dos resultados da ida, deixam remota chance de final brasileira na Libertadores. Esse é o comentário dele, de Paulo Pellegrini agora. Semana decisiva na Libertadores da América para Flamengo e Palmeiras, que chegam em posições completamente diferentes para estas decisões. Os resultados das partidas de ida deixaram bem remotas as chances de mais uma final brasileira. Isso porque a missão do Palmeiras é muito difícil, reverter os 3-0 que sofreu da LDU em Quito. Mas o Flamengo também não terá missão fácil em Buenos Aires. O jogo contra o Racing promete ser bem difícil. O time azul e branco hoje é o que melhor pratica futebol na Argentina. Mas o Flamengo está numa curva ascendente na temporada. Aos poucos, o elenco multimilionário está correspondendo em campo. E isso faz muita diferença. São jogadores acima da média que, em um ou outro lance, decidem as partidas. Além do mais, o Flamengo está com aquela chamada sorte de campeão. Passou maus lençóis contra o Estudiantes na fase passada e, apesar de ter tido muitas chances para ganhar demais, o gol da vitória contra o Racing foi meio sem querer. A bola ia para fora, bateu na barriga do zagueiro e entrou.
Já o Palmeiras vai à espera de um milagre. Não que o time não tenha condições de fazer os 3-0 que precisa para levar para os pênaltis, mas a inconstância das atuações ao longo do ano tem desanimado o torcedor. As chances de o time paulista acertar uma partida perfeita e reverter o resultado, ou de fazer outro jogo muito ruim e perder novamente, são praticamente as mesmas. Sem contar que a LDU é um bom time de futebol. Jogará com o tempo a seu favor, vai tentar amarrar o jogo o quanto puder e certamente contará com a permissividade da cera das arbitragens sul-americanas, que raramente colocam muitos acréscimos ao jogo. Assim, hoje o cenário mais provável é a LDU na final contra o Flamengo, pela vantagem do empate que o time brasileiro terá na Argentina. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. No Rádio Opinião de hoje, a gente traz o médico nefrologista, doutor Natalino Salgado Filho, para falar sobre o curso Nefromais, aperfeiçoamento em nefrologia interdisciplinar para profissionais do SUS. O professor Natalino, eterno reitor da Universidade Federal do Maranhão, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, senhores ouvintes, né, dessa nossa querida e prestigiada Rádio FM, da nossa UFMA, Universidade Federal do Maranhão. Estamos retornando aqui para conversar com assuntos de grande interesse, de impacto, de relevância. Sim. Para a sociedade, de modo geral, para a população, Adalberto, que é justamente a doença renal crônica, que ela é muito prevalente, né? Então, antes de nós entrarmos no curso, vale a pena contextualizar um pouco, né, a importância da doença renal crônica. Quando nós olhamos as doenças crônicas não transmissíveis, que são muito prevalentes no mundo inteiro, né, e que tem alta taxa de mortalidade, como as doenças cardiovasculares, as doenças respiratórias crônicas, né, os cânceres, né, e o diabetes, são as doenças chamadas doenças crônicas não transmissíveis. Mas eu diria que a doença renal crônica, ela está inserida nesse contexto, né? E a inserção da doença renal crônica, ela se dá porque ela se apresenta como uma complicação de muitas dessas doenças, né, crônicas não transmissíveis, e principalmente associada à hipertensão arterial, associada ao diabetes, ao envelhecimento e à obesidade. E quando nós olhamos assim do ponto de vista epidemiológico, o que se observa é que a doença renal crônica, ela tem tido um crescimento exponencial de maior prevalência do que essas outras não transmissíveis. Então, o crescimento dela é muito significativo. E ela tem tido um impacto grande na e na mortalidade geral, né, a doença renal crônica, além do grande impacto financeiro, do custo para o mundo inteiro, né? Sobretudo que muitas dessas doenças elas são muito prevalentes numa população de poder econômico menor. De modo que eu diria que isto tem, de alguma forma, em políticas públicas, ela tem sido negligenciada também no mundo inteiro, né? Nós temos dados, entendeu, de que hoje 10% da população, 10% da população, de modo geral, tem algum grau de doença renal crônica. Que é um índice alto, né? No Brasil, nós temos, então, com a nossa população, nós temos mais de 20 milhões de pessoas com doença renal crônica. Se a população do estado aqui for 7 milhões, então 10% de 7 milhões, né? Nós temos aí 700 mil pessoas que têm algum grau de disfunção renal.
hoje, submetendo a terapia renal substitutiva, principalmente a hemodiálise, nós temos 180 mil pacientes no Brasil que fazem diálise no Brasil todo, né? E que são dependentes dessa máquina para filtrar o sangue, que vão 3 vezes por semana e ficam lá 4 horas de relógio, né? Então, e as causas principais, mais da metade, é diabetes e hipertensão arterial. Quando nós começa a olhar, né, o percentual de prevalência que vem crescendo dessas doenças que levam à doença renal crônica, por exemplo, os idosos, nós estamos mudando a nossa pirâmide, né, no Brasil. Tá invertido. Nós tínhamos mais jovem e hoje temos praticamente igual. O que era uma pirâmide virou um cone. Então, hoje tem um crescimento, o envelhecimento da população em torno de 14%. Isto quer dizer que 3,7% há um crescimento de 3,7% ao ano de pessoas que ficam mais idosos, né? Tem mais longevidade. A mesma coisa acontece com diabetes. Então, diabetes que antes, na época que eu me formei, diabetes era 6, 7%. Hoje, entendeu? O diabetes está 10% da população. É um número assustador. E é uma causa importante de doença renal crônica. E, portanto, nós temos um crescimento de 5,3% ao ano de diabetes, com esse crescimento todo. E a mesma coisa acontece com a obesidade. Hoje, 24% da população, né, tem diabetes. Mas tem um crescimento anual que gira em torno de 7,3%. E a obesidade hoje atinge também o jovem, atinge as crianças, por uma série de fatores. E, ao mesmo tempo, a hipertensão arterial. Então, o adulto jovem tem hoje 26% da população, é mais de um quarto da população do mundo inteiro tem hipertensão arterial. Mas ela não para de crescer, então ela cresce 1,3% ao ano. Agora, se nós olharmos o contexto de que a população do mundo cresce em torno, em média, no Brasil, de 1% ao ano, a população geral que cresce, mas a doença renal crônica, ela está crescendo mais do que a população. Ela cresce, em média, 6,3%. E isto, quando se olha o gráfico dos pacientes que entram em diálise, esse crescimento ele é exponencial. Pode chegar até 8% ao ano. Então, se nós não tivermos uma política concreta de fazer o diagnóstico precoce, ter a linha de cuidado desse paciente, né? Fazer todo o processo de navegação, desde o diagnóstico precoce e até ele ir para a diálise, o que está acontecendo hoje? Que os pacientes, o diagnóstico é tardio e o doente já chega para fazer a diálise. E ele não tem nem tempo de fazer um acesso vascular, que dá mais segurança para ele. Ele tem que ter uma intervenção de botar um catéter de uma veia profunda, que é extremamente agressivo, com riscos de infecção. O ideal é que o paciente, 6 meses, 1 ano, já se preparasse, já que não se conseguiu, né, retardar a doença renal dele, ele já entrar na hemodiálise em condições mais fisiológicas, né? E menos favoráveis também. Né? Exatamente. E dando mais segurança médica ao paciente e qualidade de vida. O fato é que, quando se vai fazer o levantamento, e nós só temos 180 mil pacientes que estão em programa de hemodiálise no Brasil, mas isso é muito, entendeu? Quando se vai ver a estatística, nós temos um número que é muito maior desse, entendeu? E onde estão esses pacientes? Morre antes do diagnóstico. Então, nós não estamos fazendo diagnóstico. Nem tratamento. Então, eles não têm a oportunidade de ter o diagnóstico, não faz tratamento, morre sem diagnóstico. E dependendo das condições socioeconômicas, essa taxa é crescente, né? Isso tem... Então,
cada vez mais o Ministério tem sido alertado sobre isso, né? Há uma interação muito grande com a Sociedade Brasileira de Nefrologia e algumas ações têm sido implementadas para melhorar o diagnóstico, melhorar as linhas de cuidados, né? E também para poder educar, não só capacitar os profissionais que estão na linha de frente, na atenção primária, especializada em saúde, para ter a compreensão de uma doença que é complexa, né? E poder fazer o diagnóstico e saber que o doente, nas fases iniciais da doença, entendeu? Ele não precisa estar na mão do médico especialista, que é o nefrologista, até porque nós somos só 4.000 especialistas no Brasil. Então, eles têm que estar em mãos do médico, do clínico geral, que está lá na atenção. Está na ponta, na né? ponta, nos postos de saúde, na atenção primária e especializada, pelo menos até o estágio 3. E quando ele chegar no estágio 4, né, ou chegar no estágio 5, que é o estágio que ele vai precisar fazer hemodiálise, ele vai para o especialista. Então, e hoje, todo esse processo de educativo é para mostrar que hoje a comunidade, de modo geral, aprendeu que o diabetes a gente controla dosando a glicose no sangue, que é a glicemia. A gordura no sangue. Então, o paciente, às vezes, ele não consegue nem saber que é o colesterol, os triglicerídeos e outras gorduras também. Mas ele diz, olha, eu quero dosar minha gordura no sangue. E o médico pede lá o colesterol dele, né? Triglicerídeo, HDL, LDL, todas aquelas frações, né? Mas a população não sabe que a creatinina é o exame importantíssimo que faz o diagnóstico, entendeu? E antigamente, para se avaliar uma função renal, tinha que coletar urina de 24 horas, era problemático. Hoje não. Hoje você pega, assim como você dosa a glicemia, você dosa o colesterol, você dosa a creatinina, e a creatinina, inclusive, é mais barata do que a glicose. E aí a creatinina, que foi descoberta há mais de um século, ela permanece como o principal marcador da doença renal. Aí eu tenho uma fórmula, eu tenho meu celular, então, na palma da minha mão, eu pego a fórmula aqui, coloco lá o valor da creatinina, entendeu? Vamos imaginar que uma pessoa, né, que é o Adalberto. Então, Adalberto, pela sua idade masculina, sua creatinina tinha que ser no máximo 1,0, né? Embora o normal seja até 1,2, vamos botar que para você seria 1,0. Eu só boto lá a creatinina 1,0 e boto sua idade, tá certo? Depois o seu sexo, né? Ver lá o gênero, e com isso eu tenho a filtração glomerular. Aí eu transformo o valor da creatinina na filtração glomerular, que te dá uma ideia do quanto o teu rim está funcionando. Sim, dá uma porcentagem de então, funcionamento do renal. Era esperado que você tivesse acima de 70, 80, porque você tem mais massa muscular, tem mais creatinina. Então, aí o exame deu normal. Mas se der abaixo de 60, e isso se repetir num período de 6 meses, você já tem doença renal crônica. Já tem que fazer esse cálculo aí. Então, por isso é que precisa, entendeu? Você dosa, principalmente quando você tem doenças na família, tem histórico desse renal da família, tem história de diabetes, tem hipertensão, tem obesidade, tem outros fatores de risco. Aí teve Covid, que Covid lesou muitos rins, e às vezes a Covid, mesmo polissintomática, com poucos sintomas, entendeu? Fez lesões renais e a doença é silenciosa. Então, muitas dessas doenças, como a hipertensão, ela demora tempo para fazer o diagnóstico, por isso se chama que a hipertensão é um assassino silencioso. Mesma coisa também a doença renal crônica, porque ela pode vir muito rápido, mas ela pode vir devagarinho. Então, todo esse conhecimento, nós se associando às novas políticas do Ministério da Saúde, em implementar linhas de cuidado, aumentar o número de acesso à diálise, aumentar o transplante, né?
Porque o paciente que tem a doença renal crônica, quando ele passa por um período de tratamento conservador. Ele só vai para a diálise quando ele está no estágio final, que ele está com uremia, em que o rim já não consegue filtrar quase nada e o sangue está se envenenando, eu preciso da maca, que é um filtro, para fazer a limpeza. Mas ele pode ir para o transplante. Então, aí hoje eu tenho paciente que está na fila para poder ter uma vaga na hemodiálise. E tem um paciente que está na hemodiálise, está na fila para entrar para o transplante. Então, a educação permanente, sobretudo para esses profissionais que é multidisciplinar, em todas as áreas que estão atuando na atenção básica especializada, precisam de conhecimento. Aí é que entra o curso do Nefro+. Nefro+, aperfeiçoamento em nefrologia interdisciplinar para os profissionais do SUS, o Sistema Único de Saúde. Então, esse curso, ele começa amanhã, dia 29. Ele começa amanhã, 29, vai estar pelo livre, pelo YouTube, né? Ele é virtual, transmissão canal institucional da UFMA, né? No YouTube. Nós vamos ter uma palestra de abertura, que vai ser dado pelo Dr. Moura Neto, né? Que é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, e também é professor da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, e é fellow da Sociedade Americana de Nefrologia. Eu vou mediar essa palestra dele. Às 10 horas. Às 10 horas, com perguntas, e vamos ter também... Esse curso é um projeto de iniciativa nossa, né? E que nós levamos para a SAES, que é a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, o Ministério da Saúde. Então, nós vamos estar com o diretor dessa área do Ministério da Saúde também presente na abertura do lançamento. E esse curso também, ele vem se somar a muitas iniciativas do Ministério da Saúde na linha de cuidado do paciente renal, mas com foco de capacitar e treinar em larga escala, utilizando uma modalidade de ensino online e, ao mesmo tempo, utilizando um ambiente virtual, né? Que é uma experiência nossa muito consolidada hoje na Superintendência de Tecnologia Educacional. Inovadora. Que você se lembra, nós implementamos isso em função da própria pandemia, né? A partir de 2020 até 2023, e hoje nós temos todo um formato, uma aparelhagem que é exemplar de ambiente virtual, de aprendizagem da nossa UFMA virtual, né? E que tem ajudado muito a capacitação de muitas áreas, inclusive projetos de meio ambiente, tudo, e na área de saúde. Há 10 anos atrás, nós tínhamos lançado um curso semelhante a esse, que é um curso multidisciplinar em nefrologia, que é aperfeiçoamento, especialização, e agora nós estamos retomando, e ele se insere justamente complementando algumas ações concretas do Ministério da Saúde, como também novas drogas, novos medicamentos, que têm ajudado a controlar melhor a doença renal crônica e retardar a entrada do paciente aqui na hemodiálise. Professor, para finalizar, é gratuito, totalmente gratuito. Financiado pelo sistema de saúde, 100% com gratuidade. Maravilha. Portanto, amanhã, esse lançamento, né, do Nefro+, o curso Nefro+, aperfeiçoamento em nefrologia interdisciplinar para profissionais do SUS, vai acontecer amanhã, dia 29, às 10 da manhã, no canal institucional da UFMA, no YouTube, com o doutor José Andrade Moura Neto e mediação, professor Natalino Salgado Filho. Natalino, muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço essa oportunidade, esse curso que foi da nossa iniciativa, e eu estou como coordenador, que se soma a um outro curso, né, que nós realizamos há 10 anos atrás. É importantíssimo, que é um treinamento, uma capacitação em larga escala, ele é interdisciplinar para todos os profissionais que estão atuando na atenção básica, na atenção primária, especializada em saúde, e que a doença renal crônica ela precisa ter uma atenção do ponto de vista
de diagnóstico, de políticas públicas, para nós minimizar o sofrimento desse paciente. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais probabilidade nós temos de controlar a doença, reverter a doença e dar qualidade de vida e retardar a entrada desse paciente em programa de hemodiálise ou do próprio transplante renal. Temos mais qualificação, né, dos profissionais e também mais saúde para a nossa população. Né? Com certeza. É isso aí. Bom, a gente finaliza aqui o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira. Professor Natalino Salgado aqui com a gente. Mayra Nogueira assuma agora a sessão das 8. Muita música boa para você aqui na Rádio Universidade. A gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade. Até lá. É isso aí. Eu continuo com você trazendo, além do Sessão das 8, lembro que tem promoção de aniversário de 39 anos da nossa Rádio Universidade FM. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS. Você confere a hora certa na Universidade FM. 8h06. Pesquisa surpreende e aponta boa saúde mental de professores da UEMA. Você sabe quem foi Nise da Silveira? Eu sou Pedro Batista e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Pesquisa surpreende e aponta boa saúde mental de professores da UEMA. As informações com Bruno Goulart. Se sentir esgotado a ponto de não conseguir sair da cama, tomar banho, se vestir, bem como ter alterações no sono e no apetite, são alguns sintomas da síndrome de burnout, síndrome ocupacional provocada por estresse crônico não gerenciado no ambiente de trabalho. Apesar de classificado desde 2022 como doença ocupacional pela Organização Mundial da Saúde, o burnout não é tecnicamente uma doença, com causas identificáveis. A síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem simultaneamente, normalmente sem causa clínica definida. Nesse contexto, uma pesquisa buscou discutir a saúde emocional dos professores da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, por meio de uma investigação da doença ocupacional, a fim de identificar os níveis da síndrome de burnout entre os professores da universidade. O estudo foi desenvolvido pelo estudante de licenciatura em Geografia, Daniel dos Santos Moreira. A pesquisa, ela foi escrita, o projeto, ela foi escrito em 2022, né? E um pouco antes nós ainda estávamos no período pandêmico, né? No período pandêmico, várias atividades laborais elas foram moldadas, né? Elas foram caracterizadas por esse novo momento.